Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Tecnologias Educacionais para a Docência na Educação Profissional e Tecnológica. Para quem está chegando agora, eu me chamo Pedro Henrique e eu sou o professor dessa disciplina. Hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre um tema muito importante na prática docente, as modalidades de ensino. As modalidades de ensino, elas refletem como a educação ela é transmitida e como o professor e os alunos eles se interagem. Elas evoluíram conforme as necessidades da sociedade e o desenvolvimento de novas tecnologias, ampliando as formas de ensinar e aprender. As modalidades de ensino, elas se referem aos diferentes contextos em que o processo de ensino-aprendizagem ele vai ocorrer. Nós podemos pensar nelas como os formatos que vão definir a forma como o conteúdo ele vai ser transmitido e como essa interação ela vai acontecer. Nos últimos anos, o avanço das tecnologias e a transformação das necessidades educacionais, eles incentivaram o surgimento de novos modelos. Hoje, nós temos modalidades que vão do tradicional, o ensino presencial, ao inovador, o ensino híbrido. As principais modalidades de ensino, elas incluem o ensino presencial, a educação à distância, o EAD, como nós conhecemos, e o ensino híbrido. Cada uma dessas modalidades, elas vão ter características, vantagens e desafios específicos. Nós vamos explorar cada uma delas com mais detalhes. Nós vamos começar falando sobre a modalidade de ensino presencial, aquela que nós estamos mais habituados, mais acostumados, que desde criança nós aprendemos através dessa modalidade. O ensino presencial ela é a forma mais tradicional de educação, onde os professores e os alunos eles vão se interagir em um mesmo ambiente físico, como, por exemplo, a sala de aula. Esse modelo ele vai permitir uma comunicação direta e rica, com a presença física. Ali nós vamos ter expressões faciais e outras formas de comunicação não verbal. Essa modalidade, ela fortalece principalmente a socialização e o desenvolvimento de habilidades emocionais e sociais. Como apontado por vários pesquisadores, a presença de um professor ela vai ser essencial para promover discussões e estimular o pensamento crítico dos alunos. Nós podemos citar várias características que esse ensino nos oferece. Vamos ver alguma delas. Nós temos, dentro desse ensino, a interação direta. Aqui, nós vamos permitir com que o contato ele seja mais próximo entre os alunos e os professores. Isso vai facilitar o esclarecimento, por exemplo, de dúvidas e um feedback imediato com relação a alguma dúvida, alguma questão que o aluno tenha com o conteúdo. Aqui também a gente consegue promover um ambiente muito colaborativo. A gente vai conseguir promover atividades em grupos e discussões presenciais, de forma muito mais fácil que em outras modalidades. E isso vai enriquecer muito o processo de ensino-aprendizagem. Aqui também nós temos um ambiente físico de aprendizado. Nós podemos ter uma sala de aula e outros espaços da instituição, por exemplo, laboratórios, bibliotecas e auditórios bem organizados, bem definidos, onde nós vamos ter ali vários equipamentos que o aluno e o professor ele pode fazer uso para buscar aquele conhecimento. E esses ambientes eles vão desempenhar um papel muito importante no processo educacional. Essa modalidade também ela tem como característica o acompanhamento contínuo. O professor ele pode observar o desempenho de cada aluno em tempo real e ajustar as atividades, os seus conteúdos, conforme necessário. Através dessa modalidade, nós também temos uma estruturação e um ritmo. Geralmente, as aulas elas vão seguir um cronograma rígido, com horários e dias específicos de cada disciplina. Os alunos e os professores eles já vão conhecer quais disciplinas e em quais horários eles vão estar adquirindo aquele conhecimento, o que nos torna um tanto mais fácil a nossa organização enquanto aos nossos estudos. Através dessa modalidade, nós também podemos ter em mãos
materiais e equipamentos. Aqui, com o uso de laboratórios, com o uso de salas, o professor ele já consegue organizar quais materiais, quais equipamentos ele vai utilizar em determinada atividade com seus alunos, o que facilita muito para o ensino-aprendizado. Dentre as principais vantagens que nós encontramos nessa modalidade, nós podemos citar 4 delas: a interação social, o feedback imediato, as experiências práticas e o apoio direto. Através dessa modalidade é muito mais fácil o contato com outras pessoas. É muito mais fácil o professor ele tirar as suas dúvidas enquanto o aluno ele está aprendendo. E aqui você também consegue proporcionar para o seu aluno práticas laboratoriais. Você pode levar para o aluno um conteúdo teórico e, ao mesmo tempo, fazer com que esse aluno ele pratique isso em determinado momento, em determinado laboratório e entre outras coisas. No entanto, nós temos algumas desvantagens com relação a outras modalidades. Neste caso, o ensino presencial ele tem uma menor flexibilidade. Aqui, como eu já disse, os horários e os dias eles são fixos. Para aqueles alunos que trabalham talvez o dia inteiro, pode ser que essa modalidade ele não consiga se adaptar os estudos com o seu trabalho e a sua rotina cotidiana. Aqui também nós temos uma dependência em estrutura física. Nós dependemos de algum lugar para que a gente possa ensinar, para que a gente possa passar os conteúdos para o aluno. Mas apesar disso tudo, o ensino presencial ele continua sendo fundamental, principalmente na educação profissional e tecnológica, pois permite com que a gente consiga ter uma interação direta entre os alunos e os professores. E isso é essencial para o desenvolvimento de algumas habilidades práticas e técnicas. Nós vamos ver algumas boas práticas que podem ser adotadas. É muito importante, nessa modalidade, nós fazemos um planejamento de aulas interativas. Aqui, o uso de metodologias ativas é muito importante. Como, por exemplo, você pode utilizar aprendizagem baseada em problemas, pois elas conseguem promover um protagonismo do aluno. Enquanto, por exemplo, tecnologias como simuladores e realidade aumentada, elas vão enriquecer muito a experiência prática desses alunos. É importante também que nessa modalidade você faça o uso diversificado de recursos. Aulas práticas, elas são essenciais, principalmente quando a gente fala do ensino profissional e tecnológico, onde os alunos eles precisam aplicar os conceitos teóricos em ambientes controlados e aprender na prática. É muito importante que, além da teoria, você também consiga praticar, levar esses alunos para que eles possam aprender aquilo na prática. Visitas técnicas em instituições, elas vão dar ao aluno, por exemplo, uma visão do mundo profissional. Você também pode utilizar projetos interdisciplinares, que eles vão ajudar a desenvolver competências, como, por exemplo, a resolução de trabalhos e o trabalho em equipe. Você também pode ter parceria com empresas. Isso vai fazer com que você consiga aproximar a formação dos alunos das necessidades reais do mercado de trabalho. Isso vai oferecer oportunidades como, por exemplo, estágios e capacitações. É muito importante nessa modalidade que a gente tenha um feedback contínuo, que a gente consiga identificar as dificuldades dos alunos e a gente aponte para esses alunos o caminho que ele deve seguir, os conteúdos que ele deve aprender, que ele deve rever. É importante também que a gente consiga criar um ambiente acolhedor e inclusivo, que os alunos eles se sintam à vontade para fazer perguntas quando necessário, quando eles tiverem alguma dúvida. Agora vamos falar um pouquinho sobre educação à distância. A educação à distância ela tem se consolidado como uma modalidade muito importante, tanto para o ensino formal quanto para a educação continuada, especialmente na educação profissional e tecnológica. A educação à distância ela vai permitir que os professores e os alunos eles interajam remotamente, com o auxílio de tecnologias digitais,
como plataformas de ensino, videoconferências e fóruns. Como definido por Aretio, o ensino à distância ele é um sistema tecnológico de comunicação bidirecional, que vai substituir a interação pessoal da sala de aula, promovendo uma aprendizagem independente e flexível. Ou seja, a tecnologia aqui ela não vai ser apenas um suporte, mas ela vai ser uma mediadora essencial em todo o processo educativo. Vamos ver algumas características que o ensino à distância nos proporciona. O ensino à distância ele nos proporciona flexibilidade e acessibilidade. EAD ela proporciona flexibilidade tanto em termos de horário quanto em locais de estudos. Aqui, os alunos eles podem acessar os conteúdos e realizar as atividades em momentos distintos, que mais vai se ajustar às suas rotinas, seja pessoais quanto profissionais. O EAD também faz uso de tecnologias diversificadas. Por exemplo, um ambiente virtual de aprendizagem, onde o aluno ele vai ter contato com todos os conteúdos que o professor vai proporcionar a ele. É muito importante que no EAD tenhamos a utilização de diferentes meios tecnológicos. Isso é uma característica central da educação à distância. Plataformas online, vídeos, fóruns de discussões e materiais didáticos digitais, eles são algumas ferramentas que vão enriquecer esse processo educativo. O EAD ele também proporciona autonomia do aluno. Nesse modelo, aqui, o aluno ele vai ter um papel muito mais ativo que no modelo presencial, na gestão do seu próprio aprendizado. Ele vai precisar ser um tanto quanto mais organizado e autodisciplinado, porque aqui é o aluno que vai definir quando e como ele vai acessar os conteúdos do curso. O EAD ele faz um uso diversificado de materiais didáticos, como por exemplo, vídeos, áudios, podcasts, materiais gráficos, e-books, entre várias outras coisas. Então o aluno, ele através desses conteúdos, ele pode identificar qual é a melhor forma que ele melhor se adapta àqueles conteúdos, àquele aprendizado. O ensino EAD, ele também permite uma personalização significativa do processo de aprendizado. Aqui, os alunos eles podem avançar no seu próprio ritmo. Eles vão se adaptar aos conteúdos e às suas necessidades individuais. Essa personalização ela é fundamental para que a gente possa atender diferentes estilos de aprendizagem e ritmos de estudo. Dentre as principais vantagens que nós temos no ensino à distância, nós podemos citar acessibilidade e flexibilidade. Aqui, os estudantes de diversas localidades, incluindo áreas remotas, eles podem acessar os conteúdos de qualidade e realizar as suas atividades acadêmicas. Os alunos também eles podem definir o melhor horário para estudar. Nós também temos uma diversidade de recursos tecnológicos. O ensino à distância ele permite nós utilizarmos uma variedade de ferramentas, como vídeos, quizzes, bibliotecas digitais. Isso vai enriquecer muito o ensino-aprendizagem do aluno. Além disso, o ensino à distância ele estimula o autoaprendizado, principalmente por se tratar de uma modalidade que o aluno ele precisa ter um papel mais ativo para o seu aprendizado. Ele precisa ser mais organizado, ele precisa ter autodisciplina. E talvez é por isso que essa modalidade ela traz alguns desafios e desvantagens. Vamos ver algum deles. Por se tratar de um ensino à distância, aqui nós temos falta de interação física. A ausência de um ambiente físico, em muitos casos, ele pode dificultar o desenvolvimento de habilidades sociais e a criação de uma rede de apoio entre os alunos. Além disso, o ensino à distância ele tem uma dependência tecnológica. A qualidade da aprendizagem ela vai estar diretamente relacionada ao acesso à internet e ao uso de equipamentos tecnológicos, como, por exemplo, o computador ou o notebook. Por se tratar de um ensino onde o aluno ele é protagonista, ele precisa ser autodisciplinado, aqui nós corremos um risco maior em distrações. Estudar em casa, por exemplo, ele pode aumentar as chances de distrações, exigindo
uma maior disciplina e foco por parte dos alunos. No ensino à distância, o feedback ele não é imediato, ele é assíncrono. Então, muitas das vezes, o aluno ele vai ter uma dúvida enquanto está estudando, ele vai perguntar isso para o professor e o professor ele vai responder em outro momento. Como em qualquer outra modalidade, é muito interessante que o professor ele adote boas práticas ao utilizar essa modalidade de ensino. Para início de conversa, ao adotar o ensino à distância como oferta de um curso, é muito importante que a escola tenha uma boa organização e planejamento. É necessário estruturar o curso com clareza, organizar os conteúdos em módulos e ter um cronograma bem definido para que os alunos eles possam acompanhar o seu progresso de forma autônoma. Em um curso EAD, é fundamental ter um bom AVA, um ambiente virtual de aprendizagem. O AVA, além de outras funcionalidades, ele vai servir como um lugar de interação entre os alunos e os professores. Aqui vai ter um lugar onde que todos os recursos educacionais eles vão estar centralizados, ou seja, tudo que o aluno precisa ele vai estar em um único lugar. Essas plataformas elas permitem que os alunos acessem os conteúdos, participem dos fóruns de discussão e realizem atividades avaliativas. Um bom planejamento estratégico no EAD ele deve incluir a criação de espaços virtuais que vão favorecer a comunicação e o engajamento dos alunos. A interação em ambientes virtuais ele vai ajudar a manter os alunos motivados e conectados com seus colegas e professores. É importante também que o professor adote variados recursos. A adoção aqui de metodologias ativas ela é muito importante. Como no ensino presencial, o professor ele pode adotar, por exemplo, aprendizagem baseada em projetos ou problemas. Isso vai ajudar a estimular os alunos a promover um aprendizado muito mais significativo e colaborativo. Essas abordagens elas vão incentivar os estudantes a se tornarem protagonistas do seu próprio aprendizado, desenvolvendo habilidades críticas e criativas. As metodologias ativas elas vão ajudar a engajar os alunos na educação à distância, porque a gente consegue promover um ambiente de aprendizagem ele mais colaborativo e interativo. Na educação à distância, é importante que o docente ele implemente diversas formas de avaliação, como, por exemplo, trabalhos em grupos, quizzes online e apresentações virtuais. Isso pode enriquecer o processo educativo. Essa diversidade ela vai permitir que os alunos eles demonstrem o seu conhecimento de maneiras variadas e se sintam mais motivados. Por se tratar de um ensino à distância, onde nós não temos o contato físico com os alunos, é muito importante oferecer um suporte acadêmico constante. Isso vai ser crucial para o sucesso dos alunos no ensino à distância. Esse suporte ele pode incluir desde tutoriais online, sessões de esclarecimento de dúvidas via chat ou via videoconferência, ou fóruns dedicados exclusivamente para a interação entre os alunos e os professores. O professor ele deve proporcionar um feedback contínuo para os alunos. É sempre importante que o professor ele acesse o seu ambiente virtual de aprendizagem para que, caso tenha alguma dúvida, ele esclareça aquela dúvida para o aluno. Isso é uma das melhores práticas que vão garantir que os alunos eles entendam o seu progresso e saibam em quais áreas eles precisam melhorar. O docente também ele pode quebrar o conteúdo em módulos menores e focados. Isso irá ajudar os alunos a aprenderem em doses mais gerenciáveis, em doses menores. Essa técnica ela se chama microlearning ou modulação de conteúdo. É importante também que se faça o uso de diferentes materiais de aprendizagem, seja textos, vídeos, áudios. Cada um de nós temos facilidade de aprendizagem com determinado tipo de material. Ao propormos esses diferentes tipos de materiais, isso vai ajudar o aluno a identificar qual é a melhor forma de aprendizado para ele.
Seja se ele gosta de estudar assistindo vídeos ou escutando, por exemplo, áudios do professor, ou até mesmo lendo as apostilas. A educação à distância é uma modalidade muito poderosa, que vai levar a educação a um público mais amplo e com maior flexibilidade. No entanto, é muito importante incorporar boas práticas e recursos que vão promover um aprendizado de qualidade. Vamos ver aqui algumas tendências que a gente pode utilizar na modalidade à distância. A primeira delas são as plataformas adaptativas. Uma plataforma de ensino adaptativa é uma tecnologia de aprendizado que vai personalizar a experiência de estudo de cada aluno, ajustando o conteúdo e o ritmo de acordo com o desempenho e as necessidades e as preferências individuais. Em vez de oferecer o mesmo conteúdo para todos os alunos, essas plataformas elas usam algoritmos e inteligência artificial para avaliar continuamente o progresso de cada um dos alunos e adaptar as lições e os exercícios para melhor atender às habilidades e às lacunas de conhecimento de cada um deles. Primeira coisa, essas plataformas elas começam avaliando o aluno para entender o nível de conhecimento dele sobre aquele conteúdo. Com essa análise inicial, a plataforma ela ajusta de onde o aluno ele deve partir, de qual conteúdo ele deve partir. E à medida que o aluno ele vai interagindo com o conteúdo, resolvendo os exercícios, assistindo os vídeos, respondendo a quizzes, entre outras coisas, a plataforma ela coleta dados sobre o desempenho dele. Ela vai monitorando quais questões foram acertadas e erradas, quanto tempo o aluno levou para resolver um determinado exercício e quais tópicos ele precisa revisar com frequência. Com base em todos esses dados, a plataforma ela consegue identificar padrões de aprendizado e pontos de dificuldades específicos. Se um aluno, por exemplo, ele apresenta dificuldade em um determinado conceito, essa plataforma ela vai ajustar automaticamente o conteúdo, oferecendo explicações adicionais, vídeos de revisão ou atividades práticas. A plataforma ela vai ajustar o percurso de aprendizagem continuamente, promovendo uma experiência de ensino individualizada. Os alunos que dominam rápido um determinado conteúdo, eles podem avançar mais rapidamente, enquanto aqueles que precisam de mais tempo, eles vão receber mais atividades de reforço. Algumas plataformas adaptativas, elas incluem também diferentes formatos de conteúdo, como por exemplo, os alunos vão ter acesso a vídeos, a simulações e a gamificação, que são apresentados de acordo com cada estilo de aprendizado de aluno, seja ele visual, auditivo ou sinestésico. A plataforma ela vai gerar relatórios detalhados para os alunos e para os professores, oferecendo uma visão clara do progresso, das dificuldades e das áreas de interesse. Isso vai permitir com que o professor intervenha de forma mais estratégica, orientando ou auxiliando os alunos em pontos específicos. Essas plataformas elas representam um grande avanço na educação, porque elas respeitam o ritmo e a individualidade de cada aluno, promovendo um aprendizado mais eficaz e personalizado. Seja em sala de aula ou no ensino à distância, elas vão ajudar a melhorar o engajamento e a retenção de conhecimento e a confiança dos alunos ao longo de sua jornada educacional. Uma outra tendência no ensino à distância é nós fazermos o uso de plataformas de gamificação, que nada mais é que ensinar os alunos aquele conteúdo através de jogos. Nós temos vários exemplos de jogos em várias áreas. Aqui, por exemplo, nós temos um jogo que ensina a programação. Então, o aluno ele pode, através de um jogo, aprender conceitos básicos da programação. Nós também podemos utilizar a realidade aumentada e virtual. Como nós temos um problema físico no ensino à distância, às vezes é muito difícil nós levarmos os alunos a uma visita técnica ou que ele faça acesso a um laboratório.
E aqui a gente pode, através de várias plataformas, promover esse aprendizado para o aluno. Seja ele num laboratório virtual, ou seja ele, por exemplo, acessando e aprendendo história através de uma visita virtual ao Museu do Louvre, por exemplo. Agora que a gente já viu o ensino presencial, o ensino à distância, vamos falar um pouco do ensino híbrido. O ensino híbrido, ou blended learning, ele combina o melhor do ensino presencial com o ensino online, criando uma experiência integrada e enriquecedora para os estudantes. Com a pandemia da Covid-19, houve um aumento na adoção do ensino híbrido. E ele continua bem alta, especialmente pela flexibilidade que ele nos proporciona. O conceito de ensino híbrido, ele surgiu como uma solução para a evasão em cursos à distância, onde muitos alunos eles se sentiam isolados. Com o ensino híbrido, ele buscou proporcionar uma maior interação entre os alunos e professores, reduzindo aquela sensação de abandono que muitas vezes os alunos se sentem em um ensino online, um ensino à distância. Vamos ver algumas características que o ensino híbrido nos proporciona. Como eu já disse, ele é uma combinação entre modalidades de ensino. Ele vai integrar um ambiente presencial com o digital, permitindo que conteúdos teóricos, eles, por exemplo, sejam explorados de forma online e quando atividades práticas e colaborativas, elas vão acontecer de forma presencial. O ensino híbrido, ele nos fornece uma flexibilidade. Aqui, os alunos eles vão ter uma oportunidade de aprender no seu próprio ritmo, acessando os conteúdos online, conforme a disponibilidade deles. Essa característica ela é fundamental para atender os alunos com diferentes perfis e rotinas. O ensino híbrido ele pode ser estruturado de diversas maneiras, como, por exemplo, aulas teóricas e online e atividades presenciais. Aqui, ele também vai nos proporcionar uma personalização do aprendizado, onde o aluno ele vai se tornar protagonista e o professor ele vai ser meio como um facilitador, auxiliando o desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade do aluno. Por exemplo, o professor ele pode indicar quais conteúdos o aluno ele deve estudar online, seja na sua casa, em qualquer lugar que o aluno ele escolher, e o professor ele vai ter as aulas presencial para que ele possa aplicar aqueles conteúdos que o aluno ele aprendeu de forma online. Por exemplo, gerando grupos de discussões ou até mesmo levando esses alunos para o laboratório e aplicando na prática aqueles conteúdos. Como nas outras modalidades, o ensino híbrido ele também possui suas vantagens e desvantagens. Como vantagem, o ensino híbrido ele tem a flexibilização e a personalização, eles são pontos fortes. O ensino híbrido ele vai permitir com que os alunos eles escolham como e quando eles vão aprender. Isso vai favorecer um aprendizado mais engajador e eficaz, já que os encontros presenciais eles são otimizados para atividades práticas. Mas por outro lado, o planejamento do ensino híbrido ele pode ser um pouco tanto quanto complexo. É necessário pensar em uma infraestrutura tecnológica adequada. Além disso tudo, é importante que os docentes eles sejam capacitados para trabalharem com essa metodologia. E o acesso aos alunos à tecnologia é muito importante. É necessário que os alunos eles tenham acesso à internet e a equipamentos que vão proporcionar os seus estudos à distância. Isso vai evitar desigualdades. O ensino híbrido, se não organizado de forma eficiente, ele também pode proporcionar uma sobrecarga para com os alunos. Então é muito necessário que, ao implantar essa metodologia, que a escola ela tenha uma organização, um bom planejamento para que essas coisas não se aconteçam. Nós temos diversos tipos de ensino híbrido. Vamos ver alguns deles. Nós temos a aula invertida ou Flipped Classroom. Esse modelo, os alunos eles vão estudar o conteúdo teórico em casa e na sala de aula eles vão fazer atividades práticas e de aplicação. Nós também temos o ensino híbrido colaborativo síncrono. Aqui é caracterizado como uma sala de aula com o professor
estudantes presenciais, onde a gente vai compartilhar essa sala de aula com alunos que vão participar de forma síncrona, ou seja, eles vão estar na sua casa assistindo a aula daquele professor. Esse acesso ele vai ocorrer através de uso de ferramentas integradas a uma plataforma de aprendizagem, a um AVA, por exemplo. Aqui, os alunos eles vão poder estabelecer uma comunicação síncrona ou assíncrona. Nós temos também rotação de estudos. Aqui, o estudante ele vai desenvolver uma rotina de estudos em sala de aula presencial, com acompanhamento de um determinado professor, e no momento online ele vai estar com outro professor. Nós temos o laboratório rotacional. Aqui, boa parte do aprendizado ele vai ocorrer em uma sala de aula, enquanto outra parte ela vai ser feita em um laboratório, por exemplo, de informática ou um outro laboratório de ensino online. Temos o modelo Flex. Aqui, os alunos ele têm acesso contínuo ao conteúdo online, mas eles podem, caso eles queiram, participar de atividades presenciais. Esse modelo ele vai oferecer uma grande flexibilidade, mas ele vai exigir também uma autodisciplina por parte dos alunos. Nós temos um modelo suplementar, onde o estudante ele trabalha em sala de aula, com atendimento do professor, e posteriormente ele continua os seus estudos em ambientes virtuais. E por fim, nós temos o à la carte. O à la carte, os alunos eles podem escolher quais disciplinas eles vão estudar presencial e quais disciplinas eles vão estudar online. Isso vai depender muito da preferência e das necessidades de cada aluno. Vamos ver aqui agora algumas boas práticas que nós podemos fazer ao adotar esse tipo de ensino. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que nós precisamos ter um bom planejamento. Aqui é necessário que a gente defina claramente quais atividades elas vão ser realizadas de forma presencial e de forma online. Isso vai evitar confusões por parte dos alunos. É muito importante que o docente também ele faça uso de ferramentas diversificadas, como por exemplo, quizzes online, discussões em fóruns e plataformas colaborativas que vão conseguir manter o engajamento que os alunos têm na aula presencial para também nas aulas online no ambiente virtual de aprendizado. É muito importante que esse ambiente também ele seja flexível e que o aluno ele tenha autonomia para realizar os seus estudos. É importante que o docente permita com que o aluno ele gerencie o seu próprio tempo, o seu próprio ritmo, que ele não force o aluno a avançar em determinados conteúdos. É importante que o docente ele forneça orientação e suporte sempre que o aluno precisar. O ensino híbrido ele é particularmente relevante na educação profissional e tecnológica, pois ele vai permitir que os alunos eles desenvolvam competências técnicas e habilidades de organização, resolução de problemas e trabalho em equipe, alinhadas às demais demandas do mercado de trabalho. O ensino híbrido ele é uma modalidade que vem transformando o cenário educacional e que exige de nós, professores, uma adaptação contínua. Ao integrarmos o digital e o presencial, a gente consegue promover um aprendizado mais flexível e aliado ao contexto contemporâneo. Aqui nós temos um quadro comparativo entre várias modalidades: ensino presencial, à distância e o ensino híbrido. Com relação à interação, o ensino híbrido ele é predominantemente face a face. Nós vamos estar ali com os nossos alunos. No ensino à distância, essa interação ela vai ser online, seja através de fóruns, seja através de chat ou de momentos síncronos. E o ensino híbrido ele é uma combinação entre esses dois mundos. Aqui nós vamos ter interações presenciais quanto online. Então é muito importante que no ensino híbrido a gente estabeleça momentos em que a gente vai ter ali com o aluno tirando dúvidas, passando conteúdo para ele de forma presencial e também criar canais de comunicação online para que esse aluno também, caso ele queira, ele também utilize esses canais para ter contato com seus alunos, com seus colegas e com seus professores. Com relação à flexibilidade,
o ensino presencial ele tem uma flexibilidade tanto quanto menor, porque aqui os horários eles já são fixos. Aqui nós já temos um lugar definido aonde o aluno ele vai estudar. O ensino à distância, esses horários, esses dias, eles são flexíveis. O próprio aluno ele vai se organizar para que ele possa encontrar o seu lugar, definir o seu lugar e horário melhor para os seus estudos. O ensino híbrido, ele é moderado. Aqui você vai ter uma flexibilidade em determinadas partes, determinadas atividades. Em alguns momentos você vai ter um horário fixo e dia fixo para os seus estudos, mas em outros o aluno ele pode se organizar para escolher qual é o momento melhor para que ele possa acessar aqueles conteúdos. Com relação ao uso de tecnologias, o ensino presencial ele é tanto quanto limitado a ferramentas mais básicas, o que não impede do professor utilizar tecnologias nas suas aulas presenciais. Mas normalmente em aulas presenciais nós temos o uso bem básico de equipamentos, data show, um laboratório, entre outras coisas. No ensino à distância, o uso de tecnologia ele é bem extensivo. Aqui a tecnologia ela vai ser dependente para que o aluno ele possa estudar essa modalidade. No ensino híbrido, esse uso de tecnologias ele também é muito alto, porque aqui ele vai ter uma integração entre as tecnologias que o professor ele utiliza de forma online, tanto quanto utiliza de forma presencial. Com relação à personalização, no ensino presencial, essa personalização é tanto quanto difícil, porque aqui geralmente os professores usam uma abordagem mais homogênea, o que nada impede do professor utilizar diferentes metodologias para que isso não aconteça. No ensino à distância, a gente consegue personalizar de forma melhor o ensino-aprendizado. O aluno ele vai avançar no próprio ritmo dele. No ensino à distância, essa personalização ela ocorre de forma mais alta. O aluno aqui vai poder avançar conforme o seu próprio ritmo. No ensino híbrido, essa personalização ela é moderada, porque em alguns momentos ele vai permitir que essa personalização ela seja feita, em outros momentos vai ser mais difícil a gente adotar essa personalização. E como os desafios, no ensino presencial, a logística, tanto quanto o tempo, horário e local para com esses alunos, e aqui a gente precisa fazer com que o aluno também ele tenha um engajamento contínuo no processo de aprendizagem. Porque às vezes a gente pode utilizar de metodologias um tanto quanto tradicionais e aquilo desmotivar o ensino-aprendizado do aluno. O ensino à distância ele traz como desafios o isolamento e a necessidade de autogestão. O aluno ele pode se sentir sozinho e isso é fundamental que o professor ele sempre acompanhe os alunos, ele sempre dê um feedback, ele sempre proporcione momentos de interação com esses alunos. E aqui também, como o aluno ele é protagonista do seu próprio aprendizado, ele precisa fazer esse autogerenciamento. Ele precisa se organizar, o que muitas das vezes isso é muito difícil para determinados alunos. No ensino híbrido, você precisa encontrar um equilíbrio entre o presencial e o online. Aqui, a metodologia ela precisa estar muito bem organizada e planejada. Caso contrário, o professor quanto o aluno ele pode ter muita dificuldade na compreensão de como essa metodologia ela deve estar sendo utilizada. Para concluir, nós vimos que cada uma dessas modalidades, presencial, a educação à distância e o ensino híbrido, ele tem suas particularidades, pontos fortes e desafios. O ensino presencial, ele continua e vai continuar ser e oferecer o contato direto, o que é fundamental para o desenvolvimento de habilidades sociais e a interação mais espontânea. Já a educação à distância, com toda a sua flexibilidade de tempo e espaço, ela tem se mostrado uma ferramenta poderosa para aqueles que buscam conciliar os seus estudos com outras atividades. O modelo híbrido, então, ele vai surgir com equilíbrio, trazendo o melhor desses dois mundos e se adaptando às necessidades variadas dos estudantes e os educadores. A escolha da modalidade ideal
ela deve sempre considerar o contexto, os objetivos educacionais e o perfil dos alunos. Cada uma dessas modalidades ele tem um papel importante no futuro da educação e cabe a nós, como educadores e alunos, aproveitar ao máximo as oportunidades que cada uma dessas modalidades nos oferecem. Obrigado por me acompanhar até aqui. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até a nossa próxima aula.